Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos em casa, hein? Bom, meus amores, a gente está fechando mais um mês, né? A nossa última aula, nossa última sexta-feira do mês, porém, a gente está encerrando o mês com uma lição nova, certo? Nós vimos nas nossas últimas aulas a Lesson 3, fizemos as atividades, e só para reforçar, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês, ou a mamãe, o papai, que estejam acompanhando as atividades de vocês venham a ter, me procurem no WhatsApp, tá bom? Estou lá à disposição de vocês para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Bom, e a gente tem com uma lição nova. Vamos começar hoje a parte inicial da Lesson 4, tá? Onde eu trouxe aqui para vocês alguns good habits, tá? Alguns good habits para a gente entender alguns dos hábitos que fazem bem à nossa saúde. E nesse período de quarentena, né, que tá todo mundo em casa, é interessante que esses hábitos estejam sendo cumpridos pelo menos em uma parte deles, né? Já que a nossa correria, nossa rotina normal muitas vezes impede da gente fazê-los. Tá? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês, ao livro, na verdade, alguns desses exemplos, tá? To sleep 8 hours, dormir 8 horas por dia. Esse é o recomendável. A gente que dorme mais, há pessoas que dormem menos, né? Então, isso aí varia de pessoa para pessoa. To eat well, tá? To eat well. Comer bem. O que significa comer bem? É ter hora para comer, né? De 3 em 3 horas. É ter uma alimentação mais regrada, mais balanceada, com frutas, com vegetais e evitar aquelas necessárias que a gente entende como porcaria. Bom, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Nós temos o to take a shower daily, tomar banho diariamente. Isso aqui pra gente não é uma dificuldade não, porque a gente mora numa terra de clima muito quente, então a gente tá em casa principalmente, constantemente, né, tomando banho, tá certo? To walk, que é o verbo caminhar. Muita gente faz, mas muita gente também tem preguiça. Então, to walk significa caminhar. Deixa eu aqui um pouquinho tá? Que é o hábito do verbo ler, né? Quem aqui gosta de ler? Quem gosta de se aventurar em um bom livro? Não precisa ser um livro muito extenso, mas é um hábito que faz muito bem para o cérebro, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da nossa prática, treino, exercita a memorização, enriquece o vocabulário e a leitura nunca é demais, tá, crianças? Fica a dica aí para vocês praticarem um desses, é o to read, que é o verbo ler, ok? Alguns desses hábitos, claro que existem outros nessas aulas, ok? E aí a gente fica aí para tentar praticar alguns deles, ok? Eu queria chamar a atenção a vocês, meus amores, aqui para essa parte da gramática, certo? É um assunto, não precisam vocês ficarem preocupados, porque o Simple Present, ele é um assunto muito extenso. E por ser um assunto muito extenso, requer muitas aulas. Então, eu não vou me limitar a fazer a explicação, a fazer o uso de atividades apenas na aula de hoje, de forma alguma. A gente ainda vai a gente ainda vai acompanhá-lo durante muito tempo das nossas aulas, certo? Eu trouxe aqui que o livro de vocês traz algo de forma meio solta e talvez gere um pouquinho de confusão. Então, o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi esmiuçar, né, de uma forma mais detalhada para que vocês, né, quem esteja acompanhando as suas atividades, possam entender também o que é que de fato está sendo pedido, certo? Então, significa qual é a finalidade de um verbo ser conjugado no presente simples? Ele vem para uma ação que está sendo feita agora, tá? Passado, ação que passou. Futuro é uma ação que virá. Presente é uma ação que está acontecendo agora, certo? E aí ficam algumas regras para a gente trabalhar as formas afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, que é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para a gente trabalhar inicialmente apenas a forma afirmativa, certo? E eu queria que vocês, toda vida que a gente for trabalhar esse verbo, essa conjugação, que vocês atentem para esses 3 personal pronouns, esses 3 pronomes pessoais: he, she e it, certo? Por que, tia Sara, que a senhora está pedindo para a gente ter uma atenção? Porque esses 3 pronomes correspondem à terceira pessoa do singular. E se tratando de terceira pessoa do singular, o que significa, respectivamente, tá? Ele, para animais e objetos, ela, para nomes femininos, e et é o mesmo que o ele,
mesmo que ele. Só que nesse caso, quando eu vou utilizar o it, quando eu fizer referência a um animal ou a um objeto, certo? Que fica claro, isso a gente já viu isso em sala de aula, mas não custa nada a gente estar o tempo todo reforçando e relembrando, tá bom? Então é interessante que vocês atentem sempre para he, para she e para it, porque sempre eles três vão ter uma forma diferenciada dos demais pronomes, tá bom? O livro de vocês diz o seguinte, ó. Usamos o verbo no simple present como falamos de orações que acontecem no presente, isso que eu acabei de falar para vocês, e quando queremos falar de alguns hábitos. Então ele trouxe aí alguns exemplos, ó. I go to school. I go to school. Eu vou à escola. I play soccer. Eu jogo futebol. I read a book. Eu leio um livro, certo? Aqui do outro lado ele trouxe mais exemplos, ó. He reads the newspaper. Ele lê um jornal. She sleeps well. Ela dorme bem. Então, se vocês observarem aqui, que veio até destacado, pronto, vem uma letrinha S agregada ao verbo. Tia Sara, por que tem esse S e os outros verbos não tem? Foi o que eu falei para vocês lá no início. Quando se tratar de he, de she, de it, vai haver um diferencial para esses verbos. Deixa eu puxar aqui para o lado. Você tem esse diferencial, tá? Eu conjuguei aqui, ó, o verbo read, certo? Que é o verbo ler, né? Esse verbo que eu tanto recomendei para vocês aí lá no slide inicial. Então, eu fiz aí para vocês o seguinte, ó. I read a book, certo? You read a book. Você ou tu lê um livro. He reads a book. Ele lê um livro. She reads a book. Ela lê um livro. It reads a book. Ele, no caso para animais ou para objetos, lê um livro. We read a book. Nós lemos um livro. You read a book. Vós ou vocês leem um livro. E they read a book. Eles ou elas leem um livro, tá? A conjugação, a tradução é essa. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Simplesmente para you reads e it reads. O que é que diferencia essas três frases das demais aí da conjugação? 1, 2, 3. O acréscimo da letra S. Percebam que todos os outros, ó, eles não têm a letra S ao final. Tá vendo, ó? Somente he, a frase onde contém o pronome he, o pronome she e o pronome it. Por que só eles estão assim? He, she, it formam a terceira pessoa do singular. Todo e qualquer verbo em inglês, em qualquer tempo que a gente vai estudar, eles sempre vão ter um diferencial, que nesse caso aqui é o acréscimo da letra S. Existem outras regrinhas que vai depender da terminação do verbo, mas eu não vou trazer para cá para não confundir vocês. A gente vai vendo esse assunto por partes, tá? Então, a primeira parte é a gente trabalhar a forma afirmativa nos pronomes correspondentes, atentando sempre para o caso de he, de she e de it, que nesses casos a regra geral, né, de uma forma mais ampla, é acrescentar S ao verbo. E aí a gente, nas nossas aulas seguintes, a gente vai entender o porquê que, dependendo da terminação do verbo, a gente pode acrescentar o S ou acrescentar algo mais, tá? Então, já estou dando spoiler da gente, do que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Ficou claro? Não ficou claro? Não tem problema. Esse assunto, eu vou passar uma lista de exercícios, inclusive, para vocês treinarem em casa, porque só as atividades do livro não dão conta, tá, crianças? Então, não se preocupem, essa foi só a parte inicial. Não se apavorem, a gente vai bater muito na tecla, vamos debater bastante esse tipo de assunto, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou à disposição de todos vocês, tá bom? No AT, tá bom? Até a próxima sexta. Goodbye.